Hoje eu quero iniciar uma nova série aqui no canal, que eu ainda vou pensar num nome para colocar aqui na descrição do vídeo, enfim, uma playlist para criar aqui no canal, mas que basicamente vai tratar sobre o processo judicial do início ao fim, distribuindo a petição inicial, acompanhando o processo, citação, sentença, até o fim, onde eu quero trazer os aspectos práticos do processo civil para vocês que, como eu, estão iniciando agora na carreira da advocacia e têm dúvidas. Essa ideia veio de um comentário de um inscrito, Felipe Oliveira, que eu agradeço muito, inclusive o comentário. Uma ideia muito boa, que de fato é uma dúvida do pessoal. E, enfim, eu quero poder agregar com o que eu tenho de conhecimento sobre o tema. O primeiro vídeo dessa série, que é esse aqui que eu tô gravando agora, o Domingão de Páscoa aí, né? Eu quero trazer para vocês os aspectos iniciais da distribuição de um processo. É muito comum que a gente saia da faculdade sem entender como que funciona a prática da advocacia, por isso que esse canal nasceu. Então eu vou passo a passo, episódio por episódio dessa série que eu quero gravar até o fim aqui, trazer os principais pontos que você tem que se atentar na hora de acompanhar e distribuir um processo judicial. Fechou? Então, se você não é inscrito no canal, já te peço para se inscrever. Vamos parar de enrolação e vamos para o primeiro tema, o primeiro dia, né, gravando essa série aqui, que eu ainda vou nomear aqui. Inclusive, deixa nos comentários a sugestão para o nome dessa série de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá, galera. Vou partir do pressuposto de que vocês conhecem a legislação processual civil, né, de que vocês conhecem o artigo 319 da petição inicial, dos casos em que ela torna-se inepta. Então, vou partir do pressuposto que vocês conhecem o processo civil teórico e vou trazer aqui só dicas práticas. Até porque eu não sou professor de processo civil, mas do ponto de vista prático eu posso agregar algumas coisas. Vamos lá. Uma vez que você atendeu um cliente, primeiro passo, você vai estudar a ação. Você atendeu o cliente, fechou o contrato com o cliente. O que você vai fazer? Pega uma folha de caderno, um computador e tenta buscar possíveis soluções para o problema. Fazendo isso, você vai identificar qual a ação cabível, qual o mandado, o mandamento judicial que você vai invocar. Para quê? Para poder atribuir a competência para julgar a sua ação. Lembrem sempre de buscar qual é o foro competente para julgar a ação. Esses aspectos que a gente acha que é muito teórico, por exemplo, competência, inépcia e fundamentação dos fatos ocorrerem logicamente os pedidos, esse tipo de coisa, é muito importante no dia a dia para que você mostre para o juiz que você é um advogado técnico, que você não está querendo enrolar. Feito isso, falou: Matheus, beleza, fiz isso, vou distribuir uma ação que, a título de exemplo, eu vou trazer aqui hoje, nesse vídeo, a distribuição de uma ação ordinária, obrigação de fazer, sem tutela de urgência, certo? Uma ação obrigação de fazer simples, né? Enfim, pode ser qualquer coisa, mas só para título de exemplo. Vai distribuir a sua ação. Minutou, escreveu, tá tudo certo, juntou todos os documentos, tá tudo catalogado bonitinho. O que eu recomendo que vocês façam? Descobriu quem é a competência? Então vamos supor que seja do foro de Minas Gerais, que é onde eu atuo, né? O processo judicial eletrônico em Minas Gerais é o PJE. Se você também utiliza o PJE, tem uma série de vídeos aqui no canal sobre o PJE que eu recomendo que você assista. O PJE é a forma como você vai provocar o juízo. Hoje em dia, quase não tem mais ações pelo meio físico, a distribuição física de processos. Quase não tem. Na minha cidade, só as ações criminais ainda correm físico e estão sendo digitalizadas periodicamente. Então, em geral, majoritariamente o processo corre de forma eletrônica. Vamos supor que você esteja em São Paulo. Em São Paulo utiliza o ESAGE, que é um outro sistema de processo judicial eletrônico, mas que guarda similaridades com o PJE. ProJude, mesma coisa, é um sistema utilizado em Goiás, enfim, em vários outros estados. Paraná, salvo engano, é ProJude também. Então, assim, tem que descobrir qual que é o sistema eletrônico de processos que a comarca que você vai distribuir utiliza. Como que você vai descobrir isso? Google. Você vai jogar no Google. Comarca de Curitiba.
processo judicial eletrônico. E aí você vai aparecer lá assim, Projude. Você pode ser mais diligente e procurar nas normas da corregedoria ou do TJ da região. Então, vai lá no TJ Paraná e clica lá em consulta pública de processos eletrônicos e vai aparecer uma aba do sistema que eles utilizam. E você pode fazer isso com qualquer estado do Brasil para descobrir qual que é o sistema. Vai lá na consulta pública de processo eletrônico, clica lá, vai te jogar para uma outra janela mostrando qual que é o sistema que eles utilizam. Em geral utilizam o PJE, é o mais utilizado no Brasil, mas pode ser outros. Descobriu qual que é o sistema, beleza, vamos distribuir, Matheus. O que você vai fazer? Vai seguir o tutorial que eu trouxe no vídeo aqui sobre o PJE, ou, se você já sabe fazer, ótimo, distribuiu a ação. A dúvida que a gente tem é que, no âmbito teórico, a gente distribui a ação no meio físico, enfim, a gente tem uma série de dúvidas, porque a gente, no meio forense, a gente ouve expressões como ir despachar com o juiz, ou ir ao fórum pedir diligência na ação. O que eu digo para vocês? Você hoje pegou sua petição inicial, sua obrigação de fazer, enfim, sua negativação indevida, cobrança indevida, qualquer coisa. Você distribuiu no PJE, você vai aguardar, você simplesmente vai aguardar. Não tem necessidade de você ir ao fórum, diligenciar, falar com o juiz, em regra, tá? Porque o processo judicial eletrônico vai cuidar do resto. Ele vai distribuir pro juiz, para a vara que o juiz atua, ele vai distribuir a competência, ele vai distribuir tudo. Vai vir um servidor depois e vai fazer uma espécie de triagem desse processo. Em geral, em segunda instância, pelo menos em Minas Gerais, tem uma certidão de triagem. Isso não é regra, não precisa acontecer em todos os processos. Mas o que eu digo para vocês? Distribuiu no PJE, pode despreocupar. Não tem por que você se levantar do seu escritório, da sua sala, da sua casa, do seu quarto, que é o meu caso, e ir despachar com o juiz em regra. Por que eu falo em regra? Porque você distribuir o processo por meio do PJE, em regra ele vai distribuir a ação e aí vai ocorrer todo o trâmite judicial do processo civil ordinário, né? O juiz vai despachar, vai falar se tem que emendar a inicial, se não tiver ele vai mandar citar o réu para ele contestar. Beleza, esse é o rito ordinário. Vamos supor que a sua ação tenha uma tutela de urgência, seja um processo mais sensível, envolvendo alguma coisa, enfim, mais sensível, envolva idoso, e você precise de uma diligência maior nesse processo. Aí, não existe problema de você pegar o seu telefone e ligar na secretaria que foi distribuído seu processo. Então, vamos supor que foi distribuído para a primeira vara civil da comarca de Belo Horizonte. Não tem problema você pegar o telefone e ligar e falar, olha, distribui um processo agora e eu sou advogado nos autos, números tais, eu queria pedir para fazer conclusão dele, porque tem um pedido de tutela de urgência, tal. Em geral, os servidores fazem, não tem problema. Isso é uma prática até comum, eu faço muito isso em processos que estão parados há muito tempo. Esse é um dos deveres do advogado, ser diligente. Então, não tem problema você fazer isso. Só que existe uma outra prática que se chama despachar com o juiz. Isso é uma prática, galera, que não está no Código de Processo Civil. Não existe essa figura de despachar com o juiz, o procedimento de fazer isso. Mas isso é uma prática bem comum no dia a dia e eu, particularmente, tenho ressalvas a fazer isso, porque eu posso estar sendo ingênuo aqui, mas eu tenho a tese de que se você é advogado, você tem que colocar no papel o que você quer, e o juiz decide. Eu não tenho que ir lá e fazer uma sustentação oral prévia com o juízo, porque isso não é uma figura processual. Então, teoricamente, eu estou indo além do que eu preciso, do que eu posso fazer. Mas não vejo também nada de absurdo em advogados que fazem isso. Eu particularmente tenho ressalvas, mas se você já ouviu essa expressão, vou explicar o que é. Você distribuiu uma ação, ou alguém distribuiu uma ação contra o seu cliente, não é incomum que os advogados façam memoriais escritos, que não são os memoriais de alegações finais, e vão até o gabinete do juiz, pedem para falar com o juiz, e o juiz tem que atender, todo advogado tem esse direito de ser atendido pelo juiz, isso é fato. E eles vão lá e dão um briefing, né, uma espécie de resumo da ação
pro juiz, fala, ó, doutor, excelência, a ação aqui foi distribuída por má fé, enfim, contra o meu cliente, que é pessoa de boa fé, tal, tá aqui os memoriais e tal, para elucidar melhor a questão pro senhor e tal. Enfim, dão uma espécie de resumo da ação, conversam com o juiz, tentam argumentar, enfim, para que o juiz, na hora que pegue o processo, em geral, em cognição sumária ali, cognição sumária não, sumária, né, exoriente não, sumária, para dar uma liminar, alguma coisa assim, ele olha e fala assim, beleza, esse processo aqui tá tudo ok, só que o advogado da outra parte me falou um trem que eu não me atentei, e talvez isso faça alguma diferença. Na prática, galera, eu falei com o juiz poucas vezes, e em geral foi lá no âmbito corporativo que eu trabalho, que eu tive que ir lá despachar a pedido do meu diretor jurídico, mas eu particularmente advogo a tese de que se você tem a oportunidade de falar, fale nos autos. Então, fale na sua petição inicial, na sua impugnação, enfim, na sua tréplica, né, que seja uma contestação ou numa réplica, fale nos autos. E se você precisar falar com o juiz, também não encare isso como, meu Deus do céu, o que eu faço? Não, isso também é uma prática forense comum. Só que o rito, vamos dizer assim, Matheus, começando a advogar agora, minhas causas não tem tanta complexidade, eu não preciso ir lá falar com o juiz. O que eu faço? Como que eu distribuo uma ação? Que é provavelmente porque que você caiu nesse vídeo, né? Então, você é muito sucinto, você vai pegar a sua ação, pegar todos os documentos que a instruem, colocar tudo em PDF bonitinho, assinar, tal, pelo sistema, né? Pelo token, que se você não sabe qual que é o token melhor, tem vídeo também aqui, vai protocolar o PJE e esquecer. A partir daí, o juiz vai dar o despacho inicial, onde ele vai receber a inicial e mandar citar o réu para contestar, marcando também a audiência de conciliação, praticamente 100% dos casos. Recomendo sempre manifestar na petição inicial se você tem ou não interesse na audiência de conciliação, inclusive cumprindo aquele requisito do Código de Processo Civil, que eu não lembro o número, não sou bom com o número de lei, número de artigo, mas tem lá no Código de Processo Civil que você deve manifestar o seu interesse na audiência de conciliação, porque se as duas partes manifestarem que não tem interesse, ela não ocorre. Então, recomendo que você manifeste. Feito isso, você vai passar para o acompanhamento desse processo. Você distribuiu a ação hoje, vamos supor, no dia 18 de abril, vamos supor que você distribuiu amanhã, que é segunda-feira. O juiz vai receber a sua inicial, despachar para citar o réu para contestar. E aí vai começar o processo de acompanhamento dessa ação e marcar na sua agendinha a data da audiência de conciliação eventualmente marcada. Mas isso eu quero trazer em outro vídeo aqui sobre o acompanhamento do processo. Estou gravando esse vídeo aqui meio de supetão porque a primeira parte do processo, que é distribuindo a ação, na minha visão, é mais tranquila do ponto de vista prático. Então eu quero já soltar esse vídeo hoje, porque eu agradeço muito o Felipe que trouxe essa dúvida aqui. Eu vou soltar o mais rápido possível esse vídeo para dar andamento nessa série. Inclusive peço que vocês deem sugestões de nome para a playlist dessa série aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito se você assistiu até agora. Já peço para se inscrever, mandar esse vídeo para algum colega que tenha dúvida. Espero que tenha sido claro, que não tenha sido muito redundante. Se não ficou claro alguma coisa, deixe nos comentários. Como eu estou fazendo agora com o pedido do Felipe, eu faço isso com praticamente todos os comentários que eu vejo de dicas de vídeo, eu trago aqui e respondo e tento ajudar o máximo possível. Então, deixe aí nos comentários e vamos trocando figurinha aí, entrem no grupo do Telegram, vamos trocar ideia, que a gente se ajudando, a gente evolui junto. Fechou? Então, eu vou ficando por aqui. Novamente agradeço a todos e espero que tenha ajudado. Um abraço, feliz Páscoa e até mais.